Não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas. É a promessa de Deus que escutamos hoje na primeira leitura por meio do profeta Isaías. Eis que farei coisas novas. Não olheis para fatos antigos. Irmãos e irmãs, esta palavra do Senhor, ela se aplica também a este período que estamos nos preparando para viver, a celebração da Páscoa. A Páscoa era a celebração da libertação, do poder de Deus que tinha agido em favor do seu povo, libertando da escravidão do Egito. Mas Deus, por meio do seu profeta, promete que fará novas coisas, que os prodígios, que os milagres e que o poder de Deus não se esgotou, não acabou com a libertação que ele realizou do seu povo da escravidão no Egito. Deus continua sendo Deus, e conforme vai dizer o apóstolo, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É claro, irmãos e irmãs, que é preciso termos sempre o olhar voltado para o passado, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Ele manifestou, porque ver, saber e ter consciência do que Deus fez, desperta em nós a esperança, desperta em nós a confiança, desperta em nós a certeza de que Deus é poderoso e de que este poder, Ele sempre age em favor do seu povo. Assim, Deus promete, por meio do seu profeta, não relembreis coisas passadas, aquilo que eu fiz no Egito, libertando vocês da escravidão, eu sou capaz de fazê-lo novamente, eu sou capaz de realizá-lo de novo. Esta palavra de Deus irá se tornar verdade de modo imediato na vida do povo, quando o povo será libertado do cativeiro e do exílio da Babilônia, que era o momento também que eles estavam passando naquela época. Agora estavam presos, estavam exilados na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo do Senhor, longe de sua casa, longe de sua terra. O povo vivia então em um momento de angústia, em um momento de dor, em um momento de tristeza, chegando até mesmo em certo momento a refletir: o Senhor abandonou-me. Ô Severino, vai abrir aquela porta, senão o povo não vai deixar de olhar para Maria tentando abrir a porta, e agora para o filho de bichinha que está tentando abrir a porta também. Essa porta só abre por fora, porque ela é emperrada embaixo. Você vai tentar muito aqui, mas vai ter dificuldade para abrir. Pronto. Aí quem não está em casa, eu vou explicar, porque a gente fechou a porta por causa da chuva, e nossa irmã Maria estava tentando abrir, e assim o povo estava olhando para ela, para Maria. Voltando, mas muito bem, Maria, tá certo. Voltando, não perca o fio da meada não, viu? O povo estava no exílio da Babilônia, longe de sua terra, sofrendo, passando humilhação, tendo saudades do templo, saudades de sua casa, saudades de sua terra. E o povo, a determinado momento, inclusive, vai fazer esta reflexão:
o Senhor nos abandonou. O Senhor nos esqueceu. E Deus então, por meio deste mesmo profeta Isaías, vai fazer a pergunta para o povo: por acaso pode a mãe esquecer-se do seu filho? E Deus mesmo vai dar a resposta a esta pergunta: ainda que a mãe se esquecesse do fruto do seu ventre, eu de ti não me esquecerei. Portanto, Deus não abandonou o seu povo. Deus deixou o seu povo passar mais uma vez por uma provação. Deus deixou o seu povo mais uma vez passar pelo sofrimento, para saber se esse povo, na dor e no sofrimento, permanecia fiel a Ele, permanecia confiando nele, permanecia se entregando a Ele. E o povo, na dor e no sofrimento, facilmente esqueceu-se daquilo que Deus tinha realizado, libertando eles da escravidão do Egito. Por isso, Deus vai dizer: não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas. E ele vai dizer: abrirei uma estrada no deserto, e farei correr rios na terra seca. Aquilo que para vocês é impossível, não é impossível para o meu poder. Farei correr rios na terra seca, hão de glorificar-me os animais, até mesmo os animais haverão de louvar, de glorificar e de bendizer ao Senhor. Assim, irmãos e irmãs, Deus quer reanimar o seu povo. Deus quer que o seu povo persevere, que mantenha acesa a chama da esperança no seu amor e no seu poder. Irmãos e irmãs, fato não muito diferente, todos nós passamos também recentemente. Estamos no ano 2025. No ano de 2019 e 2020, experimentamos a dor e o sofrimento da epidemia, do coronavírus, que trouxe tanto medo, que trouxe tanta dor, que nos fez colocar-nos nesta situação desta mulher do Evangelho de hoje. A mulher do Evangelho pega em flagrante adultério, tinha certeza de que aquele seria o seu último dia, pois ela sabia que os mestres da lei e os fariseus estavam apenas usando ela para pegar Jesus em alguma contradição. Ela sabia que aquele seria o seu último dia de vida. Pega em flagrante adultério, exposta publicamente, e agora com a sentença de morte declarada, Moisés manda na lei apedrejar tais mulheres, e eles já estavam ali com as pedras nas mãos, prontos para matar aquela mulher. Quando então, irmãos e irmãs, Jesus intervém e faz a pergunta ou a proposta: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher foi salva por Jesus de modo surpreendente. Irmãos e irmãs, durante o período da pandemia, quanto medo tomou conta do nosso coração, quanta angústia, alguns chegando até mesmo a entrar em desespero, não apenas
como cidade, nem como país, mas como humanidade, passávamos por aquele momento triste e doloroso. Não sabíamos quem ia escapar, não sabíamos quem sairia vivo. Faz pouco tempo que completou 5 anos, agora no finalzinho de março, que vimos aquela cena nunca antes vista, de um Papa cruzar a praça de São Pedro sozinho, porque ninguém ali poderia estar, porque todos tinham que ficar em casa. Mas estavam em casa com medo, estavam em casa com angústia, estavam em casa na dor, estavam em casa preocupados: será que eu escaparei? Será que eu viverei? E vimos então aquela cena simbólica do Papa cruzando aquela praça de São Pedro, para ali diante do Senhor, clamar por toda a humanidade, interceder pela humanidade, naquele momento tão doloroso, naquele momento tão difícil. E naquela ocasião, o Papa refletia sobre a tempestade acalmada por Jesus. E o Papa, como voz da igreja, dizia: tenhamos paciência, Deus está no barco, o barco não vai afundar. Tenhamos confiança, Ele continua sendo Pai, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, era Deus que renovava, por meio da voz do Papa, esta profecia de Isaías. Não olheis para fatos antigos, eis que farei coisas novas, eis que o meu poder se tornará a manifestar, eis que vocês compreenderão novamente que eu não os abandonei, que eu não os deixei sozinhos, que eu os acompanho na sua dor, na sua tristeza e no seu sofrimento. Era o Senhor que despertava em nós, naquele momento tão doloroso, a esperança de que Ele agiria novamente, de que Ele manifestaria o seu poder. Agora, irmãos e irmãs, não destruindo o exército do faraó, mas fazendo com que os homens, na sua pesquisa, no seu conhecimento e na sua procura, pudessem encontrar naquele momento difícil, de modo inclusive rápido, para os hábitos normais, encontrasse uma vacina que pudesse, enfim, gerar alguma esperança. Irmãos e irmãs, somos sobreviventes daquela situação, e especialmente os mais idosos, os mais velhos, têm muito que agradecer ao Senhor, porque eram os mais fragilizados, eram as vítimas mais frequentes, eram aqueles que, na sua fragilidade, em razão de sua idade e até mesmo de suas doenças desenvolvidas ao longo do tempo, se tornavam as vítimas mais frequentes deste vírus que veio trazer tanta dor e sofrimento. É Deus, irmãos e irmãs, que continua sendo Deus. É o Papa que pede para cada um de nós estejamos abertos às surpresas de Deus, estejamos abertos para aquilo que Deus pode fazer, para aquilo que Deus faz e para aquilo que o Senhor realiza. Agradeçamos, portanto, ao Senhor, como nos diz o salmista: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Ele nos protegeu, Ele nos libertou, Ele nos livrou,
Ele fez com que uma vacina fosse encontrada para despertar a esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas famílias ainda hoje marcadas pela dor dos seus entes queridos que faleceram vítimas deste vírus. Quantas pessoas ainda na sua psicologia e no seu emocional afetados porque não puderam nem ter uma despedida digna dos seus queridos entes e familiares. Quantas pessoas marcadas pela dor, mas também marcadas pela esperança. Hoje, irmãos e irmãs, vivemos aqui em uma cidade relativamente pequena, mas imaginemos uma família numa cidade como São Paulo, naquele momento em que até mesmo se dizia, se alguém ficar doente dentro de casa, deve manter-se isolado dentro de um quarto, sem contato algum com aquela pessoa. O problema era que muitas famílias nas grandes cidades não tinham quarto para fazer isso. Não tinha onde isolar alguém que ficasse doente. Não tinha como ficar dentro de casa, porque tinha que ir para a rua tentar conseguir o pão de cada dia. Ou morria pelo vírus muitas vezes, ou a ameaça era morrer de fome porque não tinha o que comer. Sabemos, e quem conhece cidades grandes, a diferença que existe de padrão entre casas em uma cidade como a nossa, em uma cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. Muitas vezes lá, a grande maioria dispõe de cômodos onde todos têm que ficar juntos. Às vezes são 3 quartos ou 2 quartos, mas ali todo mundo tem que ficar junto. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Digamos juntos: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mais uma vez: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos sempre olhar aquilo que Deus fez em sua bondade, por cada um de nós, por toda a humanidade e pelo seu povo. É o mesmo Deus, continua agindo ainda hoje, para mostrar a cada um de nós que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa sozinho. É preciso ter fé, é preciso ter paciência, é preciso esperar. Na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, não se desespere, não desista, não desanime. Deus não te abandonou, Deus não te deixou sozinho. Ele é poderoso, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. É o mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus que protege, é o mesmo Deus que acolhe, é o mesmo Deus que perdoa. Confiemos sempre neste Deus que é todo poderoso. Confiemos sempre, esperemos sempre neste Deus que Jesus veio revelar como sendo o nosso Pai. Ele é Pai, sejamos sempre filhos que a este Pai recorrem, independente do momento em que viva, e saibamos, na hora da dificuldade, ter paciência, ter fé, acreditar e esperar nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que o Senhor deixa-nos por meio do seu profeta Isaías, para alimentar em nós a fé, a esperança e a confiança. Não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas, pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca.